Olá meninas, tudo bom? Hoje é 7 de abril de 2021, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 7º dia da 10ª caminhada de oração. O tema de hoje é a voz que Deus reconhece. Vamos estar lendo João, capítulo 10, no versículo 25 e vários outros textos. Antes de eu entrar no devocional, eu quero agradecer de coração cada mulher que escuta essa caminhada, cada mulher que está comigo já, independente do tempo, né? Mas em especial as que estão já aos 4 anos. Quero agradecer quando você participa de coração, quando você ouve, quando você compartilha, quando você me manda alguma canção, quando você me manda algum texto, quando você participa. Isso traz total diferença na caminhada, irmãs. A caminhada realmente, cada ano, eu vejo que ela é nossa, que somos nós que estamos carregando ela. Cada um no seu lugar, no seu secreto, fazendo um pouquinho, e Deus está nos edificando e nos fortalecendo, nos ajuntando, nos agregando, nos fazendo ficar de pé. Então eu quero te agradecer com muito carinho, cada uma de vocês, tá? As que compartilham as canções, as canções que eu não posto, eu guardo comigo, eu sou edificada, mas eu quero agradecer mesmo, porque vocês são usadas para me abençoar, para me edificar. E eu fico muito feliz. E falando nisso, ontem eu recebi um videozinho de uma menina que participa aqui comigo já nos 4 anos, pioneira, e ela estava assistindo uma série cristã. Eu não sei se tem no Brasil, como é o nome aí, eu acho que tem, mas eu não sei o nome, tá, irmãs? Acho que aqui é The Chosen, não sei direito. Eu não assisto ainda, mas ela já assiste e me mandou 2 videozinhos que tem tudo a ver com o que a gente está falando nesses dias, de arar a terra, de preparar o caminho. Nesse episódio, parece que Jesus pediu Tiago e João para arar a terra. E ela deixou esse videozinho pequenininho, eu gostaria que vocês assistissem, eu vou deixar no final. São 2 vídeos, um quando você vê o trabalho completo e segundo quando o maquinário que eles usaram e a conversa que eles estavam tendo, porque é um trabalho muito árduo, né? Arar a terra, especialmente você imagina isso há 2000 anos atrás, que não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Então é muito interessante, completou a mensagem, falou o meu coração, eu amei ver esse vídeo, eu espero que vocês gostem também. Bom, vamos ao devocional de hoje. Nós já falamos aqui várias coisas. Ontem nós falamos que a gente às vezes tem sido escravo na nossa própria terra. Eu achei o texto de Provérbios muito forte quando fala que passei pelo campo, né? E o homem estava preguiçoso, estava distraído e a sua terra estava totalmente desolada, suja, sem nenhum proveito, aquela terra. Muitas vezes a nossa vida está assim. Áreas da nossa vida está assim, seca, sem plantação, sem ser frutífera. E nós falamos também sobre que para a gente romper com essas coisas, nós precisamos entender a filiação. Enfim, nós estamos falando várias coisas. E hoje eu quero falar sobre a voz que Deus reconhece. Eu quero falar baseado em oração. Há alguns tempo já que eu tenho usado essa expressão, que eu estou em crise em relação ao assunto oração. Porque, irmãs, eu sou um tipo de pessoa que eu não me contento e eu não me conformo com as coisas. Quando eu descubro algo, eu vivo aquilo intensamente, eu corro atrás, eu pratico, eu quero ver resultado, mas há uns anos que eu tenho dito, Senhor, deve ter armas novas em relação à oração. E eu quero conhecer essas armas novas. Porque nós temos vivido dias tão difíceis. E às vezes, quando a gente ouve falar, é tanta reunião de oração, é tanta convocação de oração, é tanta coisa, e a gente fala assim, meu Deus do céu, aonde estão os frutos disso tudo? Eu não estou dizendo que não tenha fruto, irmã, estou dizendo que eu sou uma insaciável. Eu sou uma pessoa que eu não me contento, eu quero ver mais, eu quero viver mais. E eu acredito que de tempos em tempos as armas são renovadas, né? Eu acredito que de tempos em tempos Deus faz coisas novas
e não que a gente despreze as antigas, né? A palavra de Deus mesmo diz, não desprezai as coisas antigas, as veredas antigas, né? É uma coisa acrescentando a outra, é a gente subindo de glória em glória, né? Como a palavra de Deus diz, nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então eu acredito que há armas novas para a igreja, para nossas vidas, e eu tenho buscado isso na minha vida. Então hoje eu quero compartilhar isso para vocês, a voz que Deus reconhece. Nós como filhos somos guiados pela voz de Deus, temos que ser guiados pela voz de Deus, temos que conhecer a voz de Deus, e nesses dias conhecer e reconhecer a voz de Deus será o ar que nós respiramos, o nosso alimento, a nossa água, a nossa paz, a nossa vida, a nossa semente, a nossa direção. A caminhada de oração, ela tem alguns pontos muito importantes, né? Nesses 4 anos, ela fala sempre na mesma direção, buscando sempre levar a gente a aprofundar nessa mesma direção. Qual que é? Sempre de ouvir a voz de Deus, né? De viver uma vida no Espírito, de conhecer e amar a palavra de Deus. Então eu quero ler aqui João capítulo 10, versículo 25, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu sei, irmãs, que às vezes, quando a gente que compartilha a palavra, né, ou quando você ouve seu pastor, alguém, eu sei que parece chato quando a gente diz, irmãs, temos que ler a palavra. Parece chato isso, tem hora, né? Vamos ser sinceros. Falar, meu Deus, que coisa que o povo fica falando isso na cabeça da gente, que a gente tem que ler. Mas, na verdade, a gente tem que descobrir o amor, né? E o prazer de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãs, ela é a voz do próprio Deus. Ela é o próprio Deus. Aqui a palavra de Deus, irmãs, escrita há tantos anos atrás, tantos 1000 anos atrás, ela tem tudo que você precisar, tudo. Ela se renova a cada dia. Ela é uma fonte inesgotável. E ler a palavra de Deus, irmãs, não precisa você imaginar que você vai ficar horas sentada estudando a palavra de Deus. Todas essas coisas que eu trago aqui para vocês imaginam que eu fico o quê? Você deve ficar horas preparando isso aqui. Muitas vezes não, irmãs. Muitas vezes isso aqui eu não gasto nem 20 minutos. Porque o que acontece é que sai para fora aquilo que um dia eu coloquei para dentro. Então você vai lendo, vai tendo curiosidade, sabe? Como eu disse, vai conhecendo a Deus, vai tendo curiosidade de saber como ele agia, como ele lidava com as pessoas, como ele lidava com os profetas, como ele lidava em cada época, como ele lidava quando o povo era cativo, como ele lidava quando o povo estava bem. A gente vai conhecendo devagarzinho, todo dia um pouco. E você vai firmando a sua fé, e você vai conhecendo e vai reconhecendo a voz dele. Irmãs, esses últimos tempos, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não aprender a ouvir a voz de Deus, nós não vamos vencer. Não vamos vencer. Na hora que vem o desespero, tá? Na hora que vem a opressão, na hora que vem as notícias ruins, o que a gente vai fazer na nossa vida, irmãs? Vamos ler Deuteronômio capítulo 5, no versículo 24, fala assim: e disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus. Ele nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Isso aqui foi quando Moisés subiu ao monte, né, para ser mediador entre Deus e o homem. E o povo disse, hoje nós vimos que no meio do poder de Deus, né, no meio do poder de Deus, um homem ouviu a voz de Deus e não foi consumido. Então eu queria só ler esse texto aqui para a gente entender a grandeza da voz do nosso Pai Celestial. Então uma das características da caminhada de oração é a gente entender que a gente precisa ouvir a voz de Deus. É a gente compreender que Deus está nos chamando a ser filhos que vai ouvir essa voz. Agora,
Irmãs, o tema é a voz que Deus reconhece. Por que eu escolhi esse tema? Porque na oração, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em sua eficácia. A palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei. Nós estamos respaldados com a palavra para que a gente possa orar, né? E orar não é nada mais, nada menos do que falar com seu pai, do que dialogar com seu pai. E a oração, ela tem vários tipos. Eu também já fiz devocionais sobre isso aqui. Tem a oração de gratidão, a oração de intercessão, oração de adoração, clamor, oração de entrega, oração de pedido. Tem vários tipos de oração, mas no geral a oração é falar com o Pai. E dá 2 sentidos esse tema, a voz que Deus reconhece. Primeiro, a palavra de Deus diz aqui, que nós lemos em João, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Da mesma forma que nós precisamos conhecer a voz de Deus, Deus também conhece a nossa voz. Eu já fiz também devocional sobre isso, da importância da nossa voz, da importância da gente entender que a nossa voz, ela é poderosa. A nossa voz, a gente tem uma unção, tem algo especial. Já falei que a gente é reconhecido no céu e nas nossas orações pela nossa voz. Então nós precisamos liberar a nossa voz. Já falei também em outros devocionais que muitas pessoas não gostam de cantar, por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Ouvem os louvores, louvem ao Senhor. E eu fui compreendendo, irmãs, depois de conversar com algumas mulheres que às vezes são oprimidas, que têm muita dificuldade, quando você vai ver, elas acabam soltando, né? Eu não tenho muito costume de ouvir louvores, eu não canto muito, E isso você vê, fala, poxa, perdeu a oportunidade de usar uma grande arma, que é o louvor. Então, a voz, irmãs, é algo muito poderoso, muito poderoso. A nossa voz e a voz do Pai nem se fala, né? A voz do Pai faz estremecer toda a terra. Mas algo que eu tenho meditado nesses dias em relação à oração, sobre a voz de Deus, mas antes de entrar um pouco mais na voz de Deus, eu quero ler Deuteronômio capítulo 5, no versículo 24, não, já li, Eclesiastes 5, versículo 1 e 2. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apressem a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas tuas palavras, porque do muito trabalho vêm os sonhos e do muito falar as palavras tolas. Quando te fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque ele não se agrada de voto de tolo. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. No 6. Não consinta que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa das tuas palavras, a ponto de destruir as obras das suas mãos? É um texto forte também, que está nos dizendo para que a gente aprenda a ouvir mais do que falar. Isso, na vida toda, acho que a gente precisa, né, irmãs? Especialmente nós, mulheres. Mas até no relacionamento com Deus. Nós desenvolvemos muito essa área, né, de que nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos... Só que tudo tem um tempo. Eclesiastes mesmo disse que há tempo para todas as coisas e há tempo de falar e tempo de calar. Nós estamos vivendo um tempo de juízo, um tempo onde Deus está sacudindo a terra. E nesse tempo, a gente precisa calar. A gente precisa aprender a fazer uma oração do silêncio. A oração de entender que Deus é Deus, que Ele tem todo o poder. Eu não estou tirando a eficácia da oração, irmã, não estou tirando a eficácia da intercessão. Eu estou dizendo para a gente olhar para um novo rumo. Um novo rumo do que Deus está fazendo. Aqui está dizendo... Não te precipite com a tua boca, nem apresse o teu coração em a pronunciar palavra alguma. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus como lata vazia e fazendo barulho. E depois a gente levanta e acha que orou. A gente acha que a gente fez alguma coisa. Sendo que se nós ficássemos calada,
ouvindo o que Deus quer dizer, deixando Ele trazer sobre nós aquilo que Ele quer nos falar, talvez a gente conseguiria ter muito mais eficácia. E a voz que Deus reconhece, eu ainda não entrei aqui ainda no que eu quero, a voz que Deus reconhece é a própria voz da palavra dele. É a própria voz da palavra dele. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, batendo na tecla de ficar calado, primeiro que a gente tem que entender que a gente, como ovelha, a gente precisa ouvir a voz dele. E segundo, a gente tem que aprender a nossa posição, muitas vezes, em entender qual é o momento de falar e qual é o momento de calar. E esse terceiro ponto importante, que a voz que ele reconhece é a voz da própria palavra dele. Porque se você olhar, irmãs, a vida dos profetas, eu amo ler sobre os profetas. Se você olhar a vida dos profetas, você vai ver que as orações que eles faziam eram as palavras do próprio Pai. Claro que tinha o clamor do coração deles, mas muitas vezes era a palavra. Você vê que Jesus, quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim para libertar os cativos, ele estava fazendo o quê? Repetindo uma palavra de Isaías. Várias vezes Jesus disse palavras que ele estava repetindo o que os profetas diziam. Várias vezes os outros profetas menores estavam repetindo o que os profetas maiores tinham falado. Então nós temos que aprender essa arma que é a palavra de Deus. É alinhado os três: a palavra de Deus, a sua voz, que você fala em voz audível, e a voz de Deus. Então nós precisamos aprender a orar a palavra. Nós precisamos devolver para Deus, em forma de oração, a única coisa pelo qual ele tem compromisso, que é a palavra dele. Ele tem compromisso fiel e eterno e de geração em geração com a palavra dele, irmãs. Não é o bater de lata. Não é. Pelo menos não nesse tempo. Eu amo a oração. Eu amo o movimento de oração. Eu amo intercessão. Eu já participei de intercessão. Muitas intercessões boas. Eu já vi muita coisa ser transformada em oração coletiva. Mas na minha vida, nesse tempo, eu estou buscando de Deus uma estratégia nova. Eu estou buscando de Deus uma estratégia nova. Como diz Paulo, eu não vou ficar dando soco no ar. Eu não vou ficar dando murro no ar. Eu preciso na minha vida uma arma que me ajude a viver uma vida com uma oração mais eficaz. E nesse tempo eu acredito que nós precisamos parar um pouco e ouvir a voz do poderoso. E se nós não conseguimos... Porque, irmãs, a gente acostuma com muita coisa. A gente acostuma com o ritmo de tudo, como eu disse. Depois eu vou ler aqui em Amós. Ontem eu falei, né, que... Aliás, vamos ler lá e depois eu volto para cá. Vamos ler Amós, capítulo 5. Ontem eu falei sobre... Não é Amós, é Abacuque. É tanta coisa que nós vamos ler, irmã. Abacuque, Zacarias. Vamos lá, acho que é Zacarias. Espera aí. Ontem eu falei sobre que o Senhor tem dito que não está muito satisfeito, né, com as nossas festas. E... Vamos seguir aqui do jeito que estava mesmo, irmã. Ontem eu falei isso e está aqui o texto, eu ainda tenho que achar onde está aqui, mas sobre que Deus, eu citei uma palavra, eu disse, essa palavra Deus disse para o povo de Israel, em um determinado momento Deus disse para o povo de Israel, olha aqui, eu não estou satisfeito, não. Eu não estou satisfeito com as suas festas, com as suas solenidades, com os seus sacrifícios. E nesse tempo, quando a gente percebe que Deus não anda muito agradável com a gente, porque a gente tem deixado os caminhos dele como filhos, muitas vezes, né? Com a terra, Deus não está satisfeito com a terra. Está satisfeito com a terra, irmão? Pelo que a gente está vendo, acho que não, né? Então, nós precisamos calar diante dele. Então, vamos ler aqui Amós capítulo 5,
no versículo 13, fala assim: portanto, o que for prudente guardará então o silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Vamos ler mais um pouco aqui. Portanto, assim diz o Senhor: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e o lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? O dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Eu aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Eu vou parar por aqui. Era esse o texto que eu queria ler. Olha que texto mais que nos confronta. Começa dizendo que aquele que for prudente guarda o silêncio. E o silêncio, irmãs, é até mesmo de ficar comentando muita coisa. Esse blá 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 de você viu isso, você viu aquilo, você viu essa notícia, você viu o que está acontecendo. A gente está dando voz, né? Se a nossa voz tem poder, a gente está dando voz às coisas ruins. E eu acredito que chegou o tempo da gente se calar um pouco. Não é se calar de você ser covarde. Não é se calar de você não estar fazendo. Nós estamos fazendo. Mas nós estamos fazendo como eu tenho falado nesses dias. Você vai estar arando a terra. Você vai estar colocando a sua casa. Você vai estar colocando a sua vida. Você vai estar se interessando pelo que o Pai vai fazer. Você vai estar dizendo: Pai, eu coloco diante do Senhor as armas que Tu me deste. As armas que eu acho que eu já usei muitas vezes, já obtive vitória. Eu coloco diante de Ti. Eu me desfaço da minha armadura. Eu coloco diante de Ti a minha força. Eu coloco diante de Ti os meus cânticos, a minha oração, as minhas vestes de louvor. Eu me despo, eu me tiro toda a minha roupagem e eu digo: Pai, olha para mim. Eu sou apenas um sopro do Todo-Poderoso. E eu sei que o Senhor pode, na Tua grandeza, me usar. Faça de mim uma voz que clama no deserto. Mas eu quero ser e fazer aquilo que o Senhor quer. Eu acho que assim tem que ser a nossa oração nesses dias. E aqui está dizendo essa palavra. Leia de novo, irmãs. Medita nessa palavra de Amós. Aquele que for prudente guarda o silêncio, porque o tempo é mau. Aborrece o bem, aborrece o mal, ama o bem. Estabelecei o juízo na sua porta. Né? Aqui está dizendo que o lavrador, olha só, tudo a ver com o que nós estamos falando, que o lavrador, ele teve que sair pelas ruas e começar a chamar o povo, no versículo 16, aqueles que sabem prantear, os que sabem prantear. Eu falei sobre isso, da gente deixar uma oração fluir, uma oração sincera. Por isso que quando nós nos aquietarmos na presença de Deus, Deus pode falar conosco. Deus pode trazer um choro de arrependimento genuíno, que eu acho que ainda a gente não teve. A gente não teve. No Brasil a gente não teve, irmãs. E não sei onde outros lugares, né? Eu sou do Brasil, eu preciso olhar primeiro pela minha terra, pelo meu povo. Aqui está dizendo que um lavrador, não é o sacerdote, não é o intercessor, não é o levita, o lavrador chamarão para o pranto e para os choros que sabem prantear.
Nós não sabemos prantear, irmãs. Nós viemos de uma nação que gosta de festa, gosta de carnaval, gosta de oba-oba, gosta de churrasquinho todo final de semana, gosta de cervejinha. Nós não sabemos prantear. Nós não sabemos prantear. Nós não sabemos nem ficar de luto. A gente não sabe ficar de luto. Porque está acontecendo tragédia. E o povo não para de festejar. O povo não para de festejar. Então, até para prantear, nós vamos ter que aprender. Nós vamos ter que aprender. Eu falei para vocês no começo da caminhada de oração que esses dias nós estamos vivendo como uma pessoa quando você está enferma, né? Enferma não precisa ser uma enfermidade enorme, não, irmão. Uma gripe, por exemplo, né? Que te deixa debilitada e que você tem que viver todo dia, cada dia. Você não sabe como é que vai ser, você não sabe como é que você vai estar amanhã. E essas debilidades, irmãs, em parte é bom. É bom pra gente lembrar que a gente é pó e cinza. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa e a gente não é nada além de um sopro. E aqui está dizendo que nas vinhas haverá pranto, porque o Senhor está passando no meio dela. Aqui está dizendo também, ai de vocês que desejam o dia do Senhor. E aí vem uma outra imaturidade, né? Uma outra imaturidade. Que a gente quer que Jesus volte logo para acabar com todas as coisas e a gente não faz ideia. A gente não faz ideia do que a gente está dizendo, né? Porque eu costumo dizer, ok, só não esquece que você tem um juízo para encarar. Você está preparado? Então a gente tem que ter mais postura de filho. Um filho que cuida das coisas do pai, que sabe o que está falando. É como um representante, né? Vamos supor, o representante dos Estados Unidos no Brasil, vai em outros países, ele tem que saber o que ele está falando. Ele tem que estar alinhado com o que o país crê, com o que o país prega, com o que o país deseja. Então nós não podemos ser filho que sai falando tudo quanto é coisa. Eu tenho aprendido muito isso, irmãs. Nós precisamos nos calar um pouco mais. Então eu vou ler de novo aqui. Portanto, o que for prudente guardará então o silêncio, porque é tempo mau. Bom, vamos ler agora Zacarias. Gente, eu quero ler Zacarias e eu não abro em Zacarias, né? Só abro em outro lugar. Mas vamos ler lá Zacarias. Zacarias capítulo 2, no versículo 20, fala assim. Zacarias 2:13, quer dizer. Cale-se diante dele toda a carne, porque ele se levantou da sua morada. É mais um texto sobre se calar, né? Agora vamos ler Abacuque. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20 fala assim. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos ler Abacuque 3, o versículo 1 ao 6, depois 16 ao 19. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Olha essa oração desse profeta. Eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Olha o que ele está dizendo, que ele tem ouvido o que Deus tem dito. Será que nós temos ouvido o que Deus tem dito? E ele diz, eu tenho ouvido e eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-se-a conhecida. Na tua ira, lembra da misericórdia. Deus vem de Temá e do Monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplandecer é como a luz de raios que brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Ele olha e sacode as nações. Ele esmigalha-se os montes primitivos. Os outreiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Eu não vou ler tudo e vou pular para o versículo 16. Eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. O profeta está dizendo que quando ele ouviu a voz de Deus, tudo fez tremer nele. E ele entendeu que ele precisava esperar em silêncio no dia da angústia. E aí está dizendo, ainda que a figueira não floresça,
nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altanairamente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Enfim, olha que oração. Uma oração de um profeta que ouvia a voz de Deus. Os profetas ouviam a voz de Deus. A maior característica de um profeta é ouvir a voz de Deus. Eu sei que quando a gente lê esses textos, né, irmãs? Esses textos é forte, a gente às vezes fica um pouco amedrontado. Mas sabe por que a gente tem esse medo de Deus? Porque a gente não conhece Ele como pai primeiro. Porque o dia que você conhecer Ele como seu pai, né? Você sabe quando uma pessoa tem um pai muito bravo para todo mundo, mas ele é um paizão para os filhos, e aí às vezes a sua amiga, alguém vai na sua casa e fala, nossa, eu tenho medo do seu pai, né, por exemplo. Não é meu caso, né, que meu pai, ele é bacaninha, ninguém tinha medo assim dele, não. Mas tem muitos pais que são assim, né, você fala, ai, que medo de ir na casa da minha amiga, o pai dela parece tão bravo. O nosso Pai Celestial, ele faz tremer a terra com a sua voz, mas quem conhece ele como filho, nós não vamos temer, porque a gente sabe do amor dele, a gente sabe da misericórdia dele, a gente sabe o que ele quer fazer, que o prazer dele nada mais é do que salvar a humanidade, do que salvar o homem, do que fazer o homem viver em vida abundante. Agora, para terminar, vamos ler Isaías, capítulo 30, no versículo 15, fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vocês não quiseste. Olha que versículo, irmãs. A nossa salvação está em sossegar, converter, sossegar, na tranquilidade, na confiança vai estar a nossa força. O dia que o desespero levar alguém a alguma coisa, vocês me falam, né? Mas é essa quietude de espírito que o Senhor quer nos ensinar. Vamos parar um pouco de bater essas latas vazias, essas carroças que só faz barulho. Aquietar. Levar a igreja a aquietar. Ficar um momento em silêncio. Isso é tão complicado, irmãs. Isso dá uma ziquezira, isso dá um faniquito nas pessoas, porque a gente não consegue ficar quieta. Eu até falei ontem, acho que foi ontem, ontem ou antes de ontem, né? Da gente parar um pouco, para um pouco de ouvir muita coisa. Para um pouco para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com você, senão não tem como ele falar no meio de tanta coisa que a gente está ligado. E esse texto, mais uma vez, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes, em vos sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança a vossa força, mas vocês não quiseram, vocês querem fazer na sua própria força, vocês querem ficar agitados, vocês querem correr, vocês querem ficar falando mais de 1 ou 2 horas achando que Deus tem obrigação de ouvir, ele tem obrigação, irmão, com a palavra dele. Vamos começar a orar a palavra. Nós não sabemos o que orar, nós já estamos acostumados. Vamos ler salmos. Vamos recitar os salmos em voz alta. Vamos recitar o que o profeta disse. Vamos voltar para Deus aquilo que ele reconhece. A voz que ele reconhece é a voz dele. Quando você falar um salmo, mas não tem céu fechado. Pode ser uma pessoa ímpia, entendeu? Quando ele soltou a palavra de Deus com o coração, vai se abrir algo para ouvir, porque é a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Se ela não volta, é porque ela precisa ir. E ela precisa ir aonde? Diante do Todo-Poderoso. Nós precisamos voltar com ela para diante do Todo-Poderoso. Diante do Rei dos Reis, levar a palavra dele. Tá bom? Vamos terminar aqui com Isaías 21 e 23, de 21 ao 23. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa é uma palavra que eu recebi também, né, de uma pessoa preciosa que me deu esses dias essa palavra. Olha para você ver
Quando vocês estiverem perdidos, vocês vão ouvir atrás de vocês: esse é o caminho, andai por ele. Aqueles que reconhecem a voz de Deus. E aí diz aqui, aí vamos para o 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com o que semeara na terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o seu gado pastará em lugar espaçoso. Então o Senhor está dizendo aqui que se nós ouvirmos a voz dele, seguirmos a direção, o caminho, nós vamos ter chuva sobre a nossa semente. Então nós falamos de arar a terra, nós estamos falando de semente nesses dias, né, nesses 3 últimos dias. E a semente, irmãs, que eu quero dizer hoje nesse dia é a voz de Deus. Nós precisamos devolver para Deus a única coisa com a qual ele tem compromisso, a palavra dele. Jesus, o tempo todo, se nós devolvermos o que Jesus disse, o tempo todo Jesus está dizendo a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo, né? Então nós precisamos aprender. Desenvolva o hábito, irmã, de ler a palavra todos os dias um pouquinho. Desenvolva o hábito de entender que isso aqui é seu alimento, isso aqui é o ar que você respira, isso aqui é a sua paz, isso aqui é a sua vida, isso aqui é a sua semente. Você vai viver a tua vida baseada, pautada na palavra. Tudo que você quiser saber, como tem que ser a sua saúde, como tem que ser a criação de seus filhos, como tem que ser a sua vida, palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para hoje, que o Espírito Santo complete essa mensagem e que a gente possa se transformar nesses dias. Um exército de filhos que ouve a Deus e que ao falar tenha alinhamento com o céu. E quando não tivermos nada para falar, que nós calamos diante dele e devolvemos para ele aquilo que ele tem compromisso, que é a palavra dele. Leia os salmos, leia em voz alta, crie esse hábito, irmã, faça esse propósito. Eu indico isso aqui há 4 anos. Faça um propósito de ler um salmo todos os dias. Não vai dar 5 minutos. Leia esse salmo em voz alta, medita nessa palavra durante o dia, limpa a sua mente daquilo que não provém de Deus, daquilo que impede você de crer. As dúvidas, irmãs, o medo, eles são anulados, eles são destruídos na medida que nós colocamos a palavra de Deus no lugar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Pai, obrigado pela tua voz. Obrigado porque a tua voz é poderosa. Obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor está nos guiando a um novo caminho. O Senhor está treinando os seus filhos a um novo patamar. Que nós venhamos ser filhos que ouvem e obedecem a tua voz. Desperta isso no coração de cada irmã, Pai. Nessa caminhada de oração 4, que isso venha a ser mais forte no nosso coração, de amar, de ouvir e de obedecer a tua palavra. Cale-se diante dele toda a terra. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios por abrir, por apenas mostrar que a gente está falando com o Senhor. E nos ensina o poder do silêncio. O poder do silêncio de um justo. O justo tem muita eficácia, né, quando um justo clama, Pai. Mas o justo, quando ele se cala, o Senhor trabalha em favor também. Tenha misericórdia de nós. Nos dê um bom dia em nome de Jesus. Irmãs, ouça a canção. É bem gostosinha e fala sobre a voz de Deus. Um beijo, fiquem com Deus.